amigos, alô amigas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está acompanhando o nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Olha meus amigos, olha minhas amigas, desde quando nós estamos batendo na mesma tecla quanto à reforma trabalhista? Lembram que nós dizíamos na época que quem de fato iria pagar pela reforma trabalhista seria só o trabalhador e mais ninguém? Pois é, nós na época dizíamos, não é que somos contra a reforma trabalhista, nós somos contra a maneira com que ela foi votada e aprovada. Sentou-se à mesa das negociações apenas o empresariado, deixando o trabalhador, aquele que dá lucro de fato para a empresa, de fora. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, quando o cara é demitido de uma empresa, ele vai no advogado para tentar ali, né, buscar os seus direitos trabalhistas. Tem advogado que chega e fala, não adianta. Primeiro que a chance de você ganhar é pouco. Segundo que você vai ter que me pagar os encargos, dos meus encargos, né, de trabalho, porque sou um profissional, preciso ganhar também. E outra, se você perder, você vai ter que acabar tendo que pagar o processo judicial como um todo. Vai sair mais caro para você ainda. Exatamente isso, gente, que eu acabei de dizer que está acontecendo hoje em vários lugares dentro do país. Simplesmente caiu muito a judicialização do trabalho por causa disso, porque o trabalhador ficou totalmente desprotegido perante a lei. Olha, gente, foi um equívoco alguém um dia dizer que a lei ia criar empregos. Não sou eu que estou dizendo agora. Sabe quem está dizendo? Nada mais, nada menos que o presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho. É como se fosse o Supremo, instância máxima da justiça do trabalho no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nessa matéria, se você quiser ler a entrevista, está no site da BBC Brasil. Olha, o discurso de que a reforma trabalhista seria capaz de gerar empregos foi um equívoco na avaliação do presidente do Tribunal do Superior do Trabalho, do TST, ministro João Batista Brito Pereira. E ele está cobertíssimo de razão. O que gera emprego é quando o empresário quer investir, é quando a situação econômica do país está boa. O que acontece? O dinheiro tem que correr. Hoje não. Hoje o pobre não tem dinheiro para nada mais. E aí como que vai gerar emprego? Né? Tá bastante complicado. Olha, em julho, mês em que a sanção da nova lei trabalhista completa 2 anos. 2 anos. O presidente do TST afirmou em entrevista à BBC Brasil que sabidamente a lei não é capaz de gerar novos postos de trabalho. Foi um equívoco alguém um dia dizer que essa lei ia criar empregos. Foi um equívoco. Sabiamente, ela não consegue criar empregos, afirmou ele, né? Pois é, já afirmávamos, já dizíamos sobre isso. Paulo Paim, olha, perdi a conta de quantas vezes esse homem subiu à tribuna do Senado dizer é equivocado isso, gente. Não vai gerar emprego. Você vê, hoje, 2 anos depois, um homem do calibre do presidente do TST vem afirmar isso. Quando era 2 anos depois, gente, daqui 3, 4 anos, vai alguém dizer assim, essa reforma da Previdência também foi um equívoco, né? Você vai ver só, gente, porque também é cruel e todo mundo acredita que o país vai voltar a crescer, que vai passar toda essa crise econômica. Não. Vai ajudar, vai, mas não vai resolver todos os problemas brasileiros, porque a nossa situação econômica vai muito além disso. Olha, o que ele continua dizendo? É o desenvolvimento da economia, segundo ele, que pode estimular o crescimento de novas vagas. E você não vê, gente, o governo fazendo nada para que a economia volte a se aquecer, né? E aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai achar que reforma trabalhista vai resolver? Reforma da Previdência vai resolver? Não. Invista no povo. Coloque dinheiro, coloque juro mais baixo para o povo abrir empresa, tira a burocratização para você abrir uma empresa, aí as coisas vão começar a funcionar. Mas dessa maneira é meio difícil. Olha, o argumento de que a
olha que palavra, que a flexibilização das leis trabalhistas ampliaria o nível de contratações, foi amplamente utilizado pelos defensores da reforma sancionada em julho de 2017 pelo então presidente Michel Temer. Na época, o governo chegou a dizer que ela abriria espaço para a geração de até 6 milhões de empregos, e teve muitos que acreditou nessa falácia, né, e ajudou a aprovar essa reforma que de fato só serviu para acabar de vez com a moral do trabalhador junto ao judiciário, né? Em 2018, o Brasil criou 529 mil empregos, segundo os dados do governo. Em anos de maior crescimento da economia, no entanto, a criação anual de empregos no país ficaria na casa de milhões. Ou seja, se estivesse em tempos normais, não seria criado apenas 529 mil empregos, né? Seria na faixa de 1 milhão, 2 milhões, né? Hoje, o desemprego atinge 13 milhões de brasileiros, uma taxa de 12,3% de março a maio desse ano, segundo o IBGE. Foi em 2016 que essa taxa superou os 10%. Antes disso, não havia chegado a 2 dígitos, gente, a 2 dígitos, aponta a série histórica da PNAD contínuo, né, que começou no ano de 2012. Brito Pereira disse que a reforma trabalhista favorece a modernização das leis de trabalho e que um dos resultados dela é que as pessoas estão mais cautelosas ao adicionar a justiça do trabalho. As ações, segundo ele, já não vêm mais com aquele pedido de A a Z. Um grande número de pessoas está deixando de ingressar com ação, disse ele. Mas é óbvio que não vai entrar. Vai entrar que tipo? O cara já está com a precisão no osso. Vai lá, procura um advogado, o advogado olha tudo ali e fala: ixi, cara, situação difícil, meu amigo. Vamos entrar para perder, aí você me paga, aí você vai ter que pagar o processo do trabalho, o processo tudo, né? Aí complica a situação e eu, coitadinho, que já tá ali sem nada, sem dinheiro, só tinha esperança de receber, né, as leis trabalhistas que lhes são garantidas, fica caladinho, gente. E pronto. E é isso. Reforma trabalhista não resolveu a situação econômica do Brasil. Era preciso? Era, mas desde que fosse bem negociado, só para modernizá-la, não para tirar direito. Só para você ter ideia, um monte de ponto já vem caindo no Supremo. Porque vocês lembram, pela lei trabalhista, uma mulher grávida, lactante, poderia trabalhar em lugares insalubres. Só para vocês terem uma ideia, a que ponto que os nossos congressistas foram capazes de aprovar uma lei dessa magnitude. E o que aconteceu? Graças a Deus, o Supremo já tirou essa parte. E outras mais vai ter que cair também no Supremo, porque, ao meu ver, são totalmente inconstitucional. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.